Então, boa tarde a todos. Nós vamos fazer a correção aqui de exercícios sobre critérios de divisibilidade da aula passada, página 111. Quem gostaria de ler a primeira questão? Existem 6 números de 3 algarismos que podem ser escritos com os algarismos 2, 5 e 9 sem repeti-los. Muito bem, sem repeti-los. Como vai ficar esses 6 números com 3 algarismos? Vocês podem me falar aí, ó, usando 2, 5 e 9. Quem foi que anotou aí? Um dos números já é o 259, né? 259 já é um deles. Eu coloquei o 259, 952, 529, 592, 925 e 295. Pronto. Vê se confere aqui com os meus. Como é sem repeti-los, temos 259, 200... Começando, é porque eu organizei começando primeiro com o 2. Então, começando com o 2, eu tenho 259, 295. Começando com o 5, eu tenho 529, 592. Começando com o 9, eu posso ter 925 e 952. Beleza? Confere aí com o de vocês. Sim. Beleza. Quais deles são divisíveis por 2? Quais desses números são divisíveis por 2? e 952. Pronto, vocês entenderam bem a regrinha de divisibilidade? Quando um número é divisível por 2? Quando é que eu sei que um número é divisível por 2? Quando o último algarismo dele é par. Muito bem. Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, essa divisão por 2 já vai dar exata. Então eu nem preciso fazer a divisão. Essa regra ela é certinha, pessoal. Muito bem. Essas regras aí vocês encontram na página 108, 109, não é isso? Então, são esses números mesmo, 592 e 952. Quais deles são divisíveis por 3? Pode falar, pessoal. Quais deles aí são divisíveis por 3? Professor, isso daí eu não consegui responder direito, mas eu coloquei 0, porque eu não sabia direito. Tudo bem, então vamos aprender aqui essa regra. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos, o resultado dessa soma for divisível por 3. Por exemplo, vamos verificar aqui o 259, esse primeiro número aí. 259. Vamos somar os algarismos. 2 mais 5 mais 9. Isso vai dar um total de 2 mais 5, 7. 7 mais 9, 16. 16 não é divisível por 3, exatamente. Né? A divisão não é exata. Se tivesse dado um 15, seria divisível exatamente por 3. Como 16 não é divisível por 3, então, pessoal, o número 259 não é divisível exatamente por 3, certo? Ou seja, quando nós formos fazer essa divisão, ela vai ter resto maior do que 0. Pode ter resto 1, 2 ou 3, sei lá. Então, nesse caso, como todos os números aqui são formados pelos mesmos algarismos,
Então nem adianta eu testar os demais. A resposta é nenhum. Nenhum deles realmente é divisível por 3. Diga, Isabelle. Era isso que você ia falar? Era? Sobre o número? Ah, é. Porque todos eles é formado pelos mesmos números, né? Pelos mesmos algarismos. Pronto, mas só para constatar quando é que um número é divisível por 3, aí eu fiz essa sominha aqui, viu? Então é isso, a resposta é nenhum deles aí. Próxima questão. O diâmetro da Terra é 12.756 quilômetros. 12.756 é divisível por 2? Sim ou não? Sim, né? Então responder aí já que sim. O diâmetro da Terra, pessoal, é você imagine uma laranja e você vai espetar a laranja passando pelo centro da laranja. Então, todo o espeto que for colocado no centro da laranja, isso ali, e você medir, isso ali vai ser o diâmetro da laranja. Então, na Terra, como nós não podemos fazer isso, né, colocar algo por dentro dela para sair do outro lado, mas o homem ele mensura através de sombras, faz lá seus cálculos, eles têm toda uma engenharia para isso aí, e sabe que atravessando a Terra por dentro dela, tem uma distância de 12.756 quilômetros. E vocês sabem que 1 quilômetro tem 1.000 metros, né? Então, se você quiser saber isso aqui em metros, é só multiplicar por 1.000. Então, nós teríamos 12.756 metros, certo? Se for em metro. Mas tudo bem, é só aqui uma informação sobre o diâmetro da Terra. Então, a resposta é sim no item A. É divisível por 2, porque vocês sabem que está terminando no algarismo 6, e 6 é par, não é isso? Pronto, essa já é uma regra. É divisível por 3? Sim. Para isso, vocês fizeram o quê? Sabe da regrinha? Somei os algarismos. Muito bem. Por 3 e vi se estava na tabuada de 3. É só somar os algarismos. 1 mais 2, mais 7, mais 5, mais 6. Se o resultado dessa soma for um número divisível por 3, então 12.756 também é. Somando 1 mais 2, 3, 3 mais 7, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21. 21 é divisível por 3, pessoal? Sim. Pronto. 21 dividido para 3 vai dar 7. Exatamente 7 sem sobrar nada. Logo, pessoal, 12.756 também é. Beleza? Esse número aí é divisível por 4, pessoal? 12.756? Sim. Quando é que vocês sabem que um número é divisível por 4? Qual é a regra? Um número só é divisível por 4 quando tem uma regrinha, pessoal. No livro de vocês tem todas as regras. Um número é divisível por 4 quando os dois últimos números formados são divisíveis por 4. Ou, melhor, terminando em 2 zeros, ou quando os dois últimos algarismos for um número divisível por 4. Por exemplo, 56. Você tem que olhar se ele termina em 00, né?
ou se os dois últimos é divisível por 4. Então, eu tenho que olhar o 56. Aí você verifica, será que 56 é divisível por 4? Aí você faz a conta rapidinho, ó. 5 dividido para 4 dá 1 e sobra 1. Baixamos o 6. 16 dividido para 4 dá 4 e não sobra nada. Deu 14 certinho, ó, porque tem que o resto ser 0, né, para poder a divisão ser exata. Ah, então a regra está clara. O número 12.756 é divisível sim por 4, por causa dos dois últimos algarismos que foi divisível por 4. Então é sim. Esse número é divisível por 5. Pessoal, Não. quando é que um número é divisível por 5? Qual é a regra? Quando o último número é 5 ou 0. Muito bem, essa é a resposta. Se o número, qualquer número, se ele terminar em 0 ou em 5, pronto, esse número ele já é divisível exatamente por 5, sem sobrar nada mais que 0, né? O resto tem que ser 0. Então, nesse caso, ele não é divisível por 5, porque ele termina em 6. Então, não é. Divisão não exata por 5. Esse número é divisível por 6, pessoal? Sim. E qual é a regra de divisibilidade por 6? Se o número for dividido por 2 e por 3, ele também é dividido por 6. Muito bem, essa é a regra. Se ele é divisível por 2 e também por 3, então automaticamente ele é por 6, certo? Então ficou claro aí a regra. Então, já vimos que ele é por 2 e já vimos que ele também é por 3, ó, nos itens A e B, logo ele também é por 6. Beleza, então é sim. F. Ele é divisível por 8, pessoal, esse número. Não. Quando é que um número é divisível por 8? Qual é a regra do 8? Tem que terminar em 3 zeros, né? Ou os seus 3 últimos algarismos tem que ser divisível por 8. Não é assim? Então, não termine em 3 zeros. Já vimos que essa regra aí dos zeros já não está dando. Agora nós temos que verificar o 7, o 5 e o 6, 756, se é divisível por 8. Vamos dividir aqui. 75 dividido por 8, pessoal. Quantos 8 se aproxima de 75? Quem sabe aí? 8, 8 dá quanto? 8, 8. 8 vezes 8. 64. E se eu botar 9 vezes 8? 72. Pronto, então foi o número mais próximo. É o 9. 9 vezes 8, 72. E sobra 3. 72 para 75, falta 3. Aí eu vou baixar o 6 aqui, ó. Formei o número 36. 36 é dividido por 8, dá quanto? Quantos 8 se aproxima de 36? 4 ou 5? 4, né? 4 vezes 8 dá 32. Se eu botar um 5, passa. 5 vezes 8 é 40. E eu só tenho 36. Então, 4 vezes 8, 32.
para 36, sobra 4. Então, vocês já viram que está sobrando um número maior que 0. Então, nesse caso, essa divisão não é exata por 8, pessoal. Então, é não. Por 9, esse número é, pessoal, 12.756 é por 9? Não. Não é? E qual é a regra de divisibilidade por 9? Quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Muito bem, ela é parecida com a regra do 3. Então, vamos somar os algarismos, já somamos aqui, ó, e dá 21, né? 21 é divisível por 9. É uma divisão exata, por 9. Sim ou não? Quantos 9 dá 21? Não tem condição, né? Não tem uma divisão exata, não é isso? Vai sobrar, não é isso? Então, como essa divisão aqui não é exata, dividindo, ó, 21 para 9 vai dar 2 e sobra, né? 2 vezes 9, 18. 18 para 21, sobra 3. 2 e sobra 3. Então, essa divisão aí não é exata por 9. É por 10, pessoal, esse número? Não. Pronto. Qual é a regra de divisibilidade por 10? Quando terminar em 0. Pronto, terminou em 0, gente. O número já é divisível por 10 exatamente. Né? Tanto que o 10 é divisível por ele mesmo. 10, 20, 30, 40, 50. Qualquer número que você botar aí um 0 no final, a divisão vai dar exata por 10. E, então, nesse caso não é. E por 100 ele é? Não. Também não. Regra de divisibilidade por 100, qual é a regra? Quando terminar em 0, 0. Pronto, tem que terminar pelo menos em 2 zeros, né? E aí de 2 zeros para frente, viu? Então também não é. Ele lá não termina em 0, em 2 zeros. E é por 1000? Não. Qual é a regra? Tem que terminar em 3 zeros. Ou mais que isso. Muito bem. Então não é também. Pronto, pessoal. Basta vocês, pessoal, entenderem as regras de divisibilidade por esses números aí que a gente tem no livro, para nem precisar nós fazermos conta nenhuma. Já pensou, nós temos que estar dividindo isso aí sempre por esses números para saber se é ou não? Nós íamos levar um tempão para saber se era ou não. Então, por isso que é bom a gente entender de algumas regrinhas. Próxima questão. Observe este número. Tem um 5 aí, um N, 0 e 1. Agora responda. Se você colocar um 0 no lugar do N, o número será divisível por 9? E aí? Se eu botar aqui no lugar do N um 0, estou botando. Aí eu tenho aqui um 0 e um 1. Aí eu vou somar, porque a regra de divisibilidade por 9 é só somar os algarismos. Então eu tenho 5 mais 1, que vai dar 6, né, na soma. Então 6 não é divisível por 9. Logo, 5001 não é também divisível por 9. Então a resposta é não. Item B. Qual é o menor algarismo que você deve colocar no lugar de N para que esse número fique divisível por 9? Qual é o menor? Coloquei 73. 73? O menor número que eu posso colocar, eu acho que é um número menor que esse aí, viu? Eu coloquei
Colocou um 12. Alguém tentou um número menor? 3. Eu coloquei 12. Alguém falou um 3 aí. Eu vou tentar logo com o 3. Se não der, a gente passa para os outros números que os colegas falaram. Vamos lá, tentando com o 3 logo. 5 mais 3 no lugar do N, mais 0 e mais 1. Vamos somar. 5 mais 3, 8. E 8 mais 1, 9. Ó, já consegui, ó. 9 é divisível por 9, que dá igual a 1. Então, o menor número que eu posso colocar no lugar do N realmente é um 3, viu, pessoal? Beleza? Próxima questão. Observe o número a seguir. Tem aí 40, um 30, né, um 2 e um N. Colocando o 0 no lugar de N, o número será divisível por 3. É, pessoal? Sim. Como é que você sabe que é por 3? Qual foi o seu critério aí? Que critério você usou? Se eu botar aqui no lugar do N, se eu colocar aqui um 0. O que é que nós deveremos fazer, pessoal, para saber se é ou não é por 3? Somar os algarismos. Então, basta eu somar os que são diferentes de 0. Não preciso nem somar com 0, né? Vamos somar só o 4 mais o 3 e mais o 2. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 é divisível por 3? Sim, né? Sim. Que vai dar um 3. Então, a divisão é exata por 3 se nós colocarmos um 0 no lugar do N. Então, é sim. E é divisível por 4 se colocar um 0 no lugar do N? É, pessoal? Sim. Agora, diga aí o porquê. Por que é divisível por 4? Se eu botar um 0 no lugar do N. Porque os dois últimos algarismos, ó, 20, ó, é divisível por 4. Se ele terminasse em 0, 0, ou os dois últimos algarismos, tem que ser divisível por 4. Então é sim. Bom, por 5. Se eu botar um 0 no lugar do N, é por 5, pessoal? Sim. Sim. Por quê? Porque termina em 0. Pronto, essa é a resposta. É divisível por 8? Não. Por que que não é divisível exatamente por 8? Porque não termina em 0? Porque ele não termina em 3 zeros e também tem que ver os 3 últimos algarismos, que nesse caso é o 0,20. Os 3 últimos algarismos é 0,20, né? Portanto, 20. É divisível por 8, 20? Não, né? Então, a resposta é não. Esse número é divisível por 9? Hein, pessoal? Não. Não. Qual é a regra do 9? Qual é a regra do 9? Somar os dígitos. Somar os dígitos. Nesse caso,
Eu somei só o 4, o 3 e o 2, que eu não preciso nem somar com o 0, que não vai fazer diferença. E deu 9. 9 é divisível por 9. Nove é divisível por 9? Sim, gente, divisão exata. Logo, esse número aí, 403.020, também é. Esse número é divisível por 10? Sim. Por quê? Porque termina no mínimo com 0. Pronto, essa é a resposta. Está respondido. Item B. Qual é o menor algarismo que devo substituir n para que o número seja divisível por 8? Eu devo colocar no lugar do n o quê para que seja divisível por 8? Eu coloquei 4. Menor número possível. 4. Sim. Pronto. Essa é a resposta, porque para ser divisível por 8, os 3 últimos algarismos têm que ser divisível por 8. E veja que 24 é realmente divisível por 8. 24 dividido por 8 dá quanto? Dá exatamente 3. 3 vezes 8, né? 24. Pronto, então essa é a resposta. No mínimo um 4. Pessoal, eu fiz somente, pedi para vocês responderem só 4 questões, não foi aí? Beleza. Sim. Agora vocês vão terminar de concluir as questões 5 e 6, viu? Aí daqui a pouco eu coloco também a frequência. Aí eu vou falar lá no WhatsApp para os demais que não conseguiram entrar. Gravei também a aula e vou disponibilizar o link da gravação daqui a pouco aí no grupo. Tá bom, pessoal? Tá bom. Então tá, tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Podem sair, viu? Tá, tchau.